Deus. Quero que você abra comigo lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. O tema dessa série de ministração sobre honra, só vou pedir para o Du abaixar um pouquinho o meu retorno aqui, só um pouquinho. Nós estamos dando continuidade, um pouquinho menos. Continuidade, falar, ótimo, obrigado. Falando sobre honra, o mês todo nós vamos estar falando sobre honra. O pastor iniciou, esse domingo o Cris deu continuidade. E hoje eu quero continuar falando sobre esse tema tão importante, né? Achei muito interessante quando o Cris, ele falando a respeito de honrar as pessoas, e eu comecei a pensar no que ele falou, que Deus ele alinha o céu com a nossa vida, e a nossa vida tem que fluir. Não tem como a gente dizer que a gente ama Deus, que a gente honra Deus, se a gente não honra as pessoas, não é verdade? Não tem como. Como que eu vou honrar a Deus que eu não estou vendo, e eu não vou honrar o meu irmão que eu não estou vendo, que eu estou vendo? Então nós temos percebido no mundo em si, alguma distorção de valores, e sobre isso que eu queria falar. O mundo está sendo distorcido de certa forma, que a igreja precisa ter um posicionamento. Nós como igreja, nós precisamos ter um posicionamento firme sobre essas mudanças que estão acontecendo. E se nós não cuidar com a nossa forma de agir, com a nossa forma de pensar, nós vamos acabar indo com o mundo, com o que está acontecendo no mundo. Você já vai entender. O mundo diz que a honra, o mundo diz que aquilo que é certo não é tão certo assim. O mundo diz que é totalmente distorcido. A gente tem os princípios da palavra do Senhor, mas o mundo fala que é o contrário. O mundo fala que o importante é ser feliz, não importa. O importante é a felicidade, o importante é você se identificar. E se tratando de honra, hoje se a gente chegar no nosso chefe, chegar no chefe e levar uma caixa de bombom, por exemplo, o que os nossos colegas de trabalho vão falar da gente? Puxa saco, né? Se a gente chega com uma caixinha de bombom, ó chefe, ó, trouxe para você. As pessoas vão olhar e vão falar assim, ó, ele está querendo aumento, alguma coisa ele está querendo ali. Essa inversão está acontecendo. Porque Jesus, o Senhor Jesus, ele sempre fala na palavra do Senhor, ele diz que tudo que ele viu o Pai fazendo, ele fazia. Ele fazia, ele transmitia aquilo que ele aprendeu do Pai. E Jesus, como exemplo, como o nosso maior exemplo, ele veio aqui na terra e nos deu o exemplo. Porque sempre ele falava assim, ó, eu faço o que o Pai me mandou fazer. Então, na nossa forma de pensar, nós temos que fazer aquilo que Jesus nos pediu para fazer, que é honrar as pessoas. Quero ler com você o texto, acabei deixando. Então, vamos ler o texto base. 1 Pedro capítulo 2, versículo 17, diz assim: tratem todos com honra, ame os irmãos na fé, temam a Deus e honrem ao Rei. Eu vou pedir para você folhear só mais adiante o texto de 1 Pedro capítulo 3, versículo 8 também.
Finalmente, tenham todos o mesmo Finalmente, tenham todo o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternamente, amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, responda com a palavra de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receber bênção por herança. Olha só, o apóstolo Pedro falando que nós receberemos recompensa, que nós receberemos honra. Então, me faz pensar que Jesus eram as pequenas coisas que ele observava. Jesus observava aquela viúva que trouxe aquelas 2 pequenas moedas. Vocês lembram do texto? Na oferta sempre ministrado. A viúva vinha com 2 pequenas moedas. Jesus observou ela ofertando aquilo ali, honrando ao Senhor com aquelas 2 pequenas moedas, única que elas tinham. Jesus também, chamou a atenção de Jesus também, Nicodemos, que ele subiu numa árvore para ver Jesus, coisa simples. Para nós é simples. Ele subiu na árvore para ver Jesus. E isso chamou a atenção de Jesus. Então nós percebemos que são pequenas coisas, pequenas atitudes que nós temos que tomar para a gente honrar a Deus e honrar as pessoas. Eu te faço uma pergunta. Como tem sido a sua honra com as pessoas? Como tem sido, como você tem agido com a sua esposa, com o seu esposo? Você tem honrado? Porque nós vimos aqui domingo, você lembra? Que as nossas orações são interrompidas. A nossa oferta, Deus não recebe quando a gente não honra. Por que parece que é mais fácil a gente honrar uma pessoa que está distante do que uma pessoa que está perto? Me marcou muito, não sei se vocês lembram, o pastor Neverton, ele esteve aqui ministrando algumas vezes, e ele falou da alegria, do amor que ele tinha pelo pastor Elton. Vocês lembram? O que me marcou muito, porque ele falou assim, ó, eu estou lá distante, eu tenho que fazer o discipulado por online, longe. Nós fazemos o discipulado assim, que vocês estão aqui. Vocês estão aqui perto dele, vocês estão convivendo com ele. E será que nós temos dado a honra devida ao nosso pastor, ao nosso líder, ao nosso discipulador, ao líder de GC? Será que nós temos honrado? Ou nós temos resmungado? Porque às vezes quando a gente recebe uma ordem, não uma ordem, mas uma correção, como que fica o meu coração? Será que eu recebo? Nós temos visto testemunho aqui de pessoas, de irmãos falando que teve uma transformação quando ele obedeceu, quando ele percebeu, não, eu tenho que honrar. Porque senão nós não vamos ter, nós estamos numa igreja em crescimento, a nossa igreja está crescendo, nós temos a melhor oportunidade da nossa vida, a melhor oportunidade da nossa vida nós estamos tendo aqui, que é a nossa moradia no céu, a nossa morada com Deus. Nós estamos tendo a única oportunidade, porque nós vamos viver aqui na terra talvez 80, 100, eu falei que eu queria viver pelo menos até os 120, não sei. Comparado com a eternidade, amém, Cris? Só Cris só concordou comigo, amém, Cris? Comparado com a eternidade, então por isso que eu falo para você, nós estamos tendo a única oportunidade da nossa vida, que é fazer discípulo, que é alcançar pessoas, que é honrar. E se nós não aprendemos o princípio da honra, nós não vamos conseguir. Se nós não honrar, nós não vamos conseguir.
Porque você ser obediente é uma coisa, agora você honrar é outra. A obediência você faz porque você é obediente, então você tem que fazer aquilo, porque você está sendo obediente. A obediência precisa de alguém, tem que estar presente a pessoa. A pessoa te dá uma ordem, então eu estou sendo obediente, ela está me vendo aqui. Agora a honra ninguém vê. Sabe quando você vem aqui, que você faz alguma coisa aqui na igreja, uma melhoria, precisa que as pessoas vejam? Será que precisa que as pessoas vejam o que você está fazendo? Então eu reforço para você, nós estamos tendo a melhor oportunidade da nossa vida de entrar na comissão que Jesus falou, e de fazer discípulo por todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos aprender essa cultura. Porque hoje o que a gente vê, sabe? As minhas filhas já são bem grandes já. Mas o que a gente vê que isso é uma coisa que está entrelaçada na nossa vida, que isso vem desde a fundação do mundo, desde a criação. E nós precisamos se dar conta disso. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, uma criança. Eu e minha esposa, nós convivemos lá, nós temos 2 sobrinhos. E tem um pequenininho. Quando o maiorzinho vai querer pegar um brinquedo dele, ele fala, não, é meu, é meu. Ele não divide. Ele pode estar brincando com outras coisas. Mas se alguém chega, pega alguma coisa dele, ele vai correndo e fala, não, esse é meu, esse é meu. Ele não deixa pegar. E será que os pais ensinam para ele que ele não pode dividir as coisas? Você que é pai, se você pediria isso para o seu filho? Não, não divida, isso é só seu. Se tiver alguém que tem um pensamento contrário, depois nós vamos orar, nós vamos chamar aqui na frente, nós vamos orar. A gente não ensina para os nossos filhos que ele tem que ser mesquinho, que ele tem que guardar só para si as coisas. A gente não ensina. Isso é da natureza, ele nasce já com esse instinto já. Não, isso é meu, eu não vou dividir porque isso é meu. Então, por isso que eu falo para vocês, porque nós precisamos olhar para dentro de nós, nosso interior, e a gente começar a pensar, poxa, eu preciso mudar. Eu preciso ter uma atitude diferente. E foi isso que Jesus ensinou. Vocês lembram em João 10, 11, ali que fala a última ceia do Senhor? Última ceia de Jesus, o que ele fez? Ele dividiu o pão ali, ele partiu, ele pegou uma toalha, colocou na cintura, pegou uma bacia e desceu. E começou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, a gente olhando para uma história, parece uma história bonita, né? Sabe que naquela época era sinal de humilhação. Sabe quem que lavava os pés? As pessoas viajavam muitos quilômetros a pé, às vezes com sandália, né? E aquela poeira. Quando a pessoa chegava na casa de outro, antes de dormir, então ia lavar o pé. E quem que lavava o pé? Não era o dono da casa que lavava o pé. Era o escravo. Era o escravo que ia lavar o pé da pessoa que estava ali, do visitante. E quando não tinha escravo, quando a pessoa lá, o dono da casa não tinha condições de ter um escravo, era a esposa que ia lavar o pé. A esposa que pegava e ia lavar o pé daquela pessoa que ia dormir, então lavava o pé. Imagina o pé, irmãos. Agora vocês imaginem o pé, como que era o pé dessa pessoa. Então é sinal de humilhação. Mas Jesus, ele pegou, ele desceu, colocou a toalha na cintura e foi lavando o pé de um homem. Ele sabia que ali tinha Judas, que ia trair. Ele sabia que Pedro também estava ali, que também ia negar. Ele sabia que Tomé estava ali, todos. Agora eu digo para você, a gente honrar uma pessoa que nos trata bem, é legal. E a gente honrar uma pessoa que é grossa,
A gente honrar o chefe, que às vezes o chefe fica dando naquele dedinho toda hora. É fácil a gente orar, a gente honrar, é fácil. Mas Jesus pede isso. Jesus pede para a gente honrar, independente. E eu refaço aquela pergunta: como que tem sido a sua vida? Como que tem sido com o frentista? Como que tem sido na pizzaria? Ali, os garçons servindo, será que... Outro dia eu fui com a minha esposa na pizzaria, de repente, lá estava ali, né, comendo ali, de repente veio um garçom e derramou, caiu um pedaço de pizza aqui na minha calça, e começou a queimar já, e tá aí, amém, benção, né? Daqui a pouco a da minha esposa também, ele foi servir rápido e caiu nela também, no mesmo lugar, também na perna, fazer misericórdia, meu Deus. Como que nós estamos agindo? Será que nós estamos agindo com honra? Porque o Senhor, Ele pede para a gente honrar todas as pessoas, todas. Indiferente se às vezes uma pessoa que entra aqui toda engravatada, ou é uma pessoa que chega humilde. Uma pessoa humilde. E eu reforço para você, como que tem sido? Como que tem sido a nossa honra com o nosso discipulador? Será que a gente vibra quando ele fala assim: meu discipulador, hoje eu não vou poder ir. Será que você fica contente por aquele meio? Eu vou ter uma folga então. Eu vou ter uma folga. A semana passada, a semana retrasada, eu ganhei um presente do meu discípulo, que aquilo me marcou. Uma coisa simples. Coisa simples. Mas ele deu um presente, ele deu uma coisa simples para mim, mas aquilo me marcou tanto. Eu vi, sabe, eu falando a respeito daquilo que eu estava fazendo e demorava muito para fazer, ele vai saber. Eu nem vou olhar para ele, senão vocês vão pensar, já não saber quem que é, então eu vou olhar. Eu ia fazer um café, sabe? Aí naqueles coador, de manhãzinha, a gente acorda já querendo trabalhar, a gente acorda atrasado. E de repente, eu passava naquele café, eu gastava 25 minutos para passar um café naquele coadorzinho, sabe, naquele paninho. E aí, de repente, um discípulo falou assim, tem um negócio legal para ti. Daqui a pouco ele apareceu lá com aquele coador, aquele negócio, um material diferente, mas que passa em 2 minutos. E glória a Deus, eu posso acordar um pouquinho mais tarde, porque eu ganhei tempo. Uma coisa simples, mas aquilo me marcou, sabe? E eu vi o olhar dele, eu vi a alegria dele poder dar aquela coisa. Ele me honrou com aquilo. Coisa simples, mas que fez a diferença. Então nós precisamos, como eu já disse, nós estamos numa igreja em crescimento, nós precisamos atentar para algumas coisas. Aqui há várias funções aqui, para acontecer o culto, tantas coisas têm que acontecer, tantas pessoas precisam. E como você tem feito isso? Você tem feito por obrigação? Ou você está fazendo porque você quer honrar? Você quer honrar as pessoas que vêm aqui, que participam do culto? As pessoas que vão ouvir depois? Como tem sido a motivação do seu coração? Tinha anotado aqui, mas eu nem vou... Eu falei para minha esposa, estava preparando uma mensagem, mas eu não sabia... Eu fiquei na dúvida, não... Sabe quando vem aquela palavra que você deve saber bem que, eu vou falar aquilo, mas de repente chega na hora, não é aquilo para falar. Mas eu queria chamar a sua atenção para você honrar, para você buscar, não aplausos, das pessoas olhar, ver que você está fazendo, nossa, que legal, você está fazendo, muito bom. Não precisa ninguém ver, Deus está vendo. Quando você discipula alguém com amor, quando você está cuidando realmente da pessoa, você se preocupa com a pessoa, você está honrando a pessoa. Você está honrando o seu discípulo.
Agora não dá para a gente querer fazer as coisas de qualquer jeito e querer que as coisas fluam. Não vai fluir. Não é por imposição. Se você está sendo discipulado, se você está discipulando alguém por imposição de alguém, não que você precisa. Você precisa discipular, você precisa cuidar de alguém, senão você não pode participar aqui da igreja. Não pode participar de nenhuma aqui do louvor, não pode participar. Será que você está discipulando porque você quer estar aqui? Porque você quer participar de alguma função aqui na igreja? Se for por imposição, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Não perca seu tempo, se é por imposição, se é por obrigação. Não perca, faz qualquer outra coisa. Mas não faça por obrigação, faça com amor, faça com honra, porque eu quero honrar o Senhor. Amém? E a honra, ela vem, como eu disse, ela vem no início. A criança, como eu dei o exemplo da criança dos meus sobrinhos, a criança, ela já, o que a gente percebe hoje, os pais conversando, e de repente as crianças chegam no meio, ô pai, ô mãe, ô mãe, ô pai, ô mãe. A gente tem visto isso? Na minha época, não sou tão velha assim, irmãos, tá? O meu pai, quando eu estava falando, ou minha mãe estava falando, você não entrava na conversa. Eu ficava esperando, quando eu queria falar com meu pai, eu ficava esperando ele conversar, e meu pai gostava de conversar por um longo tempo, e eu ficava esperando. Às vezes eu dava uma mexidinha na calça dele assim. Aí ele olhava, fazia assim. O meu pai nunca precisou me bater para me honrar ele, para me esperar ele terminar de falar. E hoje o que a gente está vendo, os filhos fazendo isso. Os filhos querendo atenção, querendo o pai conversando. Não. E isso começa desde pequeno. Aí a criança vai para a escola, a criança não honra os professores, nossos professores que estão aqui, não honra. E daí os professores mandam um bilhetinho, às vezes, para os pais acham ruim. Nossa, mas meu filho é um santinho. Não, meu filho não faz isso. E ainda vai no colégio, ainda vai falar da professora, não, porque o professor está errado. Porque o professor chamou a atenção do meu filho, não pode. Não. Isso tem acontecido. E amanhã depois a criança vai crescendo, a criança cai aqui na igreja, a criança não vai honrar os líderes. A criança não vai honrar o pastor. A criança não vai honrar. Não vai, por quê? Porque isso partiu lá desde o início. Não foi corrigido no começo. Então nós precisamos ter esse posicionamento. Porque as coisas não vão para frente. Não adianta que as coisas não fluem. Se você não honra, a gente está falando desse assunto, um assunto muito pertinente, né? Que o pastor trouxe esse tema falando a respeito de honra. Se você não honra, você não vai ser honrado. Não que a gente vai honrar para querer honra. Não é isso. Não precisa ninguém ver, como eu já disse. A gente precisa honrar. A gente precisa amar as pessoas. A gente precisa tratar bem as pessoas, independente se as pessoas estão vendo ou não. Princípios. Em Efésios fala sobre isso. Efésios 6, do 1 ao 3, fala, filho. Pode abrir ali, por gentileza. Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. Olha só, honrar. Nós precisamos honrar. Para que vá bem a nossa vida, nós precisamos honrar. Que a nossa vida se prolongue aqui na terra. Nós precisamos. Não por obrigação, como eu disse. Não é por obrigação, nós precisamos honrar. Por quê? Porque nós temos que
O Senhor, Jesus, ele deu exemplo. Ele honrava seu pai. A Deus ele honrava. E ele nos deu o exemplo para a gente honrar. Então nós devemos buscar. Sabe? Sem resmungar. Sem ficar resmungando, ficar reclamando toda hora. Ah, porque o pastor quer isso, porque o pastor é aquilo, porque meu líder, nossa, meu líder é toda hora pegando no meu pé, toda hora pegando no meu pé. Nós precisamos entender que toda a autoridade foi constituída por Deus. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Amanhã depois você vai ser um líder, você que ainda não é. Amanhã depois você vai ser, e como vai ser? Se você não atentar para esses princípios da honra, nós precisamos entender que nós precisamos honrar, nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos buscar, não os nossos próprios interesses, não o que é bom para mim, porque o ser humano é assim. O ser humano, ele quer só para si. Ah, porque tem que ser bom para mim. Tem que ser bom para mim, tem que me agradar. Não, meu discípulo, eles têm que me agradar. Tem que ser do jeito que eu quero, senão... Porque às vezes a gente não vai obter, como eu disse, a gente não vai fluir, as coisas não vai fluir, porque é princípio. E os princípios do Senhor é irrevogável. Os princípios não mudam. Pode passar mais 1000 anos para frente, não vai mudar. Os princípios não vão mudar. Então nós precisamos ter um posicionamento hoje como igreja. Sabe, nós precisamos olhar para dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, como que a gente está tratando a nossa esposa, como que nós temos tratado os nossos maridos. Como que tem tratado? Será que você tem tratado com honra? Porque quando a gente entra no casamento, a gente não entra. Você já ouviu isso? A gente não entra para a gente ser feliz. Ah, eu vou casar porque eu quero ser feliz. Não. Não pense dessa forma. Você vai para um casamento para você fazer a outra pessoa feliz. E se a outra pessoa entrou no casamento também para fazer você feliz, isso vai dar certo. Porque a gente entra para a gente tratar bem as pessoas. A nossa esposa. E a nossa esposa pensa da mesma forma. Não, eu quero tratar bem meu esposo, porque ele cuida de mim. Não, vai lavar louça. A casa está suja. Você não está vendo, cara? Vai, faz alguma coisa. Fica lá só no sofá, só lá, deitado, só assistindo TV, assistindo jogo, só. Como tem sido? Ou você tem se pegado junto com a sua esposa? Você tem ajudado nos afazeres da casa? Porque a mulher, ela trabalha muito mais que o homem. Muito mais. Muito mais a mulher trabalha do que o homem. Porque a mulher, ela trabalha fora, ainda ela cuida dos filhos, ela cuida da casa, ela pensa várias coisas ao mesmo tempo. Já o homem não. O homem só pensa uma coisa por vez só. Uma coisa. Não passa de uma. Se ele pensar duas, uma ele vai deixar de lado. Ele não vai conseguir. Não consegue. Mas você precisa estar do lado. Você precisa ajudar. Amém? Glória a Deus. Primeiro Pedro, capítulo 4, versículo 9. Estou chegando para o fim. Continua ali em Pedro, capítulo 4, versículo 9, diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmurações, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os que... Não, é só até o 10 mesmo. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus.
Então nós somos encarregados dessa multiforma. Nós somos encarregados de levar esse amor de Deus. Nós somos encarregados de amar as pessoas, de honrar as pessoas. Amém? Todos estão aí? Todos entenderam? Amém? É uma mensagem curta, irmãos, mas eu queria que você gravasse. Nós vamos ter um mês todo falando de honra. E nós precisamos decidir por honra. Porque honra não é uma coisa que corre na nossa veia. Nós precisamos decidir. Eu quero honrar. Eu quero buscar honrar o meu líder, honrar o meu pastor, honrar meu discipulador, honrar meu discípulo, honrar o frentista, honrar a pessoa que limpa a estrada, que varre a calçada, honrar todas as pessoas. Amém? Todos entenderam?